Hoje é o seu dia. Deus me enviou aqui hoje para te informar uma coisa muito importante. Deus tem uma mensagem reservada para você sobre uma coisa que está prestes a acontecer com você e que será um verdadeiro divisor de águas em sua vida. Você está preparado para essa revelação abençoada e inacreditável de Deus? Nos próximos minutos, você entenderá o que é que Deus tem para ti e se verá diante de uma vida com posse daquilo que tanto desejou. Por isso, é muito importante que você assista esse vídeo até o final e não pule nem um minuto, pois é o nosso Pai quem falará contigo. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem para falar, para que você não se arrependa depois. É muito importante. E você terá posse nos próximos minutos. Sempre que ouvir a palavra receba, não deixe de comentar. Eu recebo, Pai, para que a bênção já venha fazendo parte de sua vida. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer, porque hoje não é só mais um dia comum. Hoje é o início de uma nova era na sua vida. Eu sei que isso pode soar como mais uma frase de impacto, mas não é. Hoje, Deus está te chamando para algo muito maior. As lutas que você passou até agora, os desafios que pareciam impossíveis de vencer, eles não foram em vão. Cada batalha, cada lágrima, cada noite mal dormida, tudo isso te trouxe até aqui, até esse momento. Você acha que essas dificuldades foram à toa? Não foram, não. Elas estavam te preparando, moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé. Sabe quando o ouro é purificado no fogo? É isso que Deus estava fazendo com você. Cada dor, cada perda, cada frustração, foi tudo parte do processo. Deus estava te preparando para este exato momento. Hoje é o dia em que você começa a ver o resultado de tudo isso. Receba essa graça. A Bíblia nos diz em Romanos 8, versículo 18, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até mesmo o que parecia te destruir, na verdade estava te construindo. E se hoje você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem um propósito grande para a sua vida. E chegou a hora de você viver esse propósito. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não está mais no deserto. O tempo de seca acabou. Deus está te chamando para uma nova fase, para uma vida de plenitude. Chegou o seu momento de brilhar, de viver a abundância que Deus sempre quis para você. Ele não te criou para viver na escassez, na tristeza, na dúvida. Ele tem planos de paz e não de mal para te dar um futuro e uma esperança. É isso que Ele tem preparado para você. Mas aí eu te pergunto, você está pronto para dar esse salto? Está preparado para assumir essa nova fase? Porque Deus está equipando você com tudo o que você precisa para isso. Ele está abrindo portas, Ele está movendo pessoas, Ele está te dando sabedoria e discernimento para enxergar as oportunidades que Ele está colocando no seu caminho. Só que tem uma coisa, você precisa estar atento. Não ignore os sinais que Deus está te mostrando. Muitas vezes a gente fica tão preso nas preocupações, tão focado nas dificuldades, que acaba não vendo as portas que Deus já abriu para a gente. Deus está falando com você através da sua palavra, através das pessoas ao seu redor, através das circunstâncias. Ele está dizendo, filho, chegou a tua hora, levanta-te e anda. Não é tempo de ficar parado, de esperar que as coisas caiam do céu. Eu já te dei o que você precisa, agora é contigo. Vai e toma posse da tua vitória. Receba essa bênção. Irmão, às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer num passe de mágica, que Deus vai fazer tudo sem a gente mover um dedo. Mas não é assim que funciona. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, você precisa agir, precisa dar o seu passo de fé. Deus já te deu a direção, Ele já te deu a promessa. Agora é hora de você se levantar e ir atrás do que Ele prometeu. E olha, pode ser que nesse caminho você ainda enfrente desafios. Pode ser que as coisas não sejam fáceis. Mas sabe o que é? Isso faz parte do processo. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria com você em cada momento, te sustentando, te fortalecendo, te guiando. Não tenha medo de errar, não tenha medo de cair, porque Deus vai estar ali para te levantar.
Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Hoje é o dia que o Senhor fez para a tua restauração, para a tua renovação. Esse é o tempo de você deixar para trás tudo o que te impediu de avançar até aqui. Deixa para trás as mágoas, as decepções, o medo de não ser bom o suficiente. Deus te chamou, Ele te escolheu, e Ele sabe exatamente quem você é. Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas limitações, mas mesmo assim, Ele te quer. E Ele te quer assim, do jeito que você é, porque é exatamente na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É isso que está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9. Sabe aquele sonho que Deus plantou no teu coração há tanto tempo? Aquele projeto que parecia impossível? Pois é, chegou a hora de você tirar isso da gaveta. Chegou o tempo de você avançar, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é mais tempo de ficar esperando as condições perfeitas, de ficar colocando desculpas. O tempo é agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele está atuando na sua saúde agora mesmo. Sim, você pode até não sentir, mas Ele está restaurando o seu vigor, tirando o peso do cansaço, renovando suas forças como nunca antes. Irmão, irmã, Deus é o grande médico e Ele cuida de cada detalhe da sua vida, inclusive da sua saúde. Às vezes, a gente se esquece de que o corpo que a gente tem é um presente de Deus, né? A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que a gente faz com esse templo? Muitas vezes a gente negligencia, se desgasta, não dorme direito, não se alimenta bem, vive estressado. Mas a boa notícia é que Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente acha que está sozinho, Ele continua ao nosso lado, atuando, trabalhando, curando. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem algo que a gente precisa entender de uma vez por todas. O nosso Deus não só se importa com a nossa alma, mas também com o nosso corpo, com a nossa saúde física. Ele quer nos ver cheios de energia, de vitalidade, prontos para enfrentar cada dia com a cabeça erguida, com o coração leve. E sabe por quê? Porque Ele tem planos para você. Ele quer que você viva plenamente, que você cumpra o propósito que Ele traçou para a sua vida. Talvez você esteja se sentindo cansado hoje. Acordou já esgotado, sem ânimo, como se o peso do mundo estivesse sobre suas costas. Irmão, eu quero te lembrar, entrega isso a Deus. A palavra nos ensina lá em Isaías 40, versículos do 29 a 31, que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que promessa maravilhosa! Ele renova as nossas forças. Deus sabe que no mundo a gente vai enfrentar problemas, desafios, lutas, mas Ele promete estar ao nosso lado em cada batalha. Sabe aquela sensação de esgotamento, de que você não vai conseguir dar conta de tudo? Isso não vem de Deus, isso é carga desnecessária que o inimigo tenta colocar sobre a sua vida. E eu te digo hoje, você não foi feito para viver sobrecarregado. O Senhor tem um novo tempo para você, e esse novo tempo começa com você descansando nele. Sim, descansar no Senhor é um ato de fé. É quando você diz: Pai, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, da minha saúde, das minhas preocupações, da minha família. Eu entrego tudo nas suas mãos. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Um peso enorme cai dos seus ombros. O cansaço começa a desaparecer. O estresse dá lugar à paz. Porque, querido, querida,
Deus é fiel. Ele cuida de cada detalhe. Se Ele cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de você, que é filho dele? Claro que vai, mas não para por aí, viu? Deus também nos chama a fazer a nossa parte. E o que significa isso? Significa cuidar bem do que Ele nos deu. Você tem que prestar atenção na sua alimentação. Tem que fazer o possível para ter um estilo de vida saudável. Não para agradar a sociedade, não para seguir padrões de beleza, mas porque o seu corpo é a casa do Espírito Santo. E quando você cuida bem da sua saúde, você está honrando a Deus. Lembre-se também de que saúde não é só ausência de doença. É viver com alegria, com disposição, com ânimo para fazer as coisas que você ama, para servir as pessoas ao seu redor, para adorar ao Senhor com tudo que você tem. E se hoje você se sente fraco, cansado, desanimado, eu quero te encorajar. Clame ao Pai, fale com Ele. Peça por renovação, por cura e confie, porque Ele já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Talvez o médico tenha te dado um diagnóstico difícil, talvez você esteja lidando com uma doença, mas eu quero te lembrar de uma coisa: Deus tem a palavra final. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. E mesmo em meio às dificuldades, Ele está te sustentando, está renovando as suas forças dia após dia. Então, levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Deus tem um futuro de esperança para você. Ele está restaurando a sua saúde, renovando a sua mente e o seu corpo. Hoje é o dia de você começar a viver essa verdade. Creia nas promessas dele, porque elas são reais e estão disponíveis para você agora mesmo. Receba a cura que os médicos dos médicos têm para você. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso, com quem precisa dessa cura. Ao enviar, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Conto com você. Juntos em Cristo podemos tocar mudar a vida de milhões. E olha só, não é apenas sobre sua saúde. Deus conhece cada uma de suas necessidades financeiras. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas Deus sabe. Ele vê cada conta que chega no final do mês. Ele sabe sobre aquela dívida que tira seu sono, sobre aquela responsabilidade financeira que parece maior do que você pode carregar. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas vezes se sentiu desesperado, sem saber de onde vai vir o dinheiro para pagar o que precisa ser pago. Mas eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus não é indiferente ao que você está enfrentando. Ele não está lá no céu, distante, olhando de longe e apenas observando você lutar sozinho. Pelo contrário, Deus está atento a cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas necessidades, seus medos e principalmente seus limites. E sabe o que é mais incrível? Ele tem o poder e os recursos para transformar a sua situação financeira. Olha, a gente vive num mundo que está sempre tentando nos fazer acreditar que tudo depende de nós. Que se a gente não der conta, se a gente não correr, não lutar, as coisas vão desmoronar. Claro, o trabalho é importante, o esforço é necessário, mas nunca se esqueça, Deus é a sua fonte principal. Deus é quem te sustenta. Ele é quem te abre portas onde parece que não tem saída. E muitas vezes, quando a gente acha que já tentou de tudo, que não tem mais solução, Deus entra em ação de maneiras que a gente nunca imaginou. A Bíblia fala que Deus pode abrir as janelas do céu e derramar bênçãos tão grandes que você nem terá espaço suficiente para receber tudo. E eu acredito nisso. Eu creio que Deus é capaz de mudar sua realidade financeira de uma forma sobrenatural. Mas sabe de uma coisa? Ele não faz isso só porque você pediu. Ele faz isso porque Ele é um Pai amoroso. Ele cuida de você. Ele não te deixa desamparado, nem por um segundo. Às vezes, o que falta para a gente experimentar essas bênçãos não é só uma oração pedindo por ajuda financeira. Às vezes, o que Deus está esperando de nós é um coração rendido a Ele, é a nossa confiança total de que Ele pode e vai agir no tempo certo, porque Deus nunca chega atrasado. Sabe aquele ditado que diz, o tempo de Deus é perfeito? É verdade. Deus sabe exatamente quando e como agir. Às vezes a gente só precisa aprender a confiar nele de verdade.
Se você está passando por um momento difícil, eu te encorajo a entregar essa situação nas mãos de Deus. Pede para Ele sabedoria para tomar decisões financeiras. Pede direção para saber onde investir seu tempo e seus recursos. E, acima de tudo, confie que Ele já está trabalhando em seu favor. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 19, que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Não é de acordo com o que a gente tem, não é de acordo com o nosso salário ou com o que os outros podem nos oferecer. É de acordo com as riquezas de Deus. E meu irmão, minha irmã, essas riquezas são infinitas. Receba essa bênção em sua vida. Agora, deixa eu te dar um conselho prático. Sabe o que pode transformar sua vida financeira além de confiar em Deus? Generosidade. Sim, parece contraditório, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia muito, colhe muito. Quando você é generoso, quando você abençoa alguém, seja com um gesto, com tempo ou até financeiramente, você está mostrando para Deus que confia nele como sua fonte. E eu te garanto, meu irmão, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Você pode semear, que Ele vai fazer a colheita na sua vida ser muito maior do que você pode imaginar. E às vezes a gente pensa, mas eu tenho tão pouco, como eu posso dar? Irmão, o que você tem é suficiente nas mãos de Deus. Lembra do menino que tinha só 5 pães e 2 peixes? Jesus multiplicou aquilo e alimentou uma multidão. Deus é especialista em pegar o nosso pouco e fazer muito. Mas Ele está sempre observando a nossa fé, a nossa confiança. E não estou falando aqui de dar esperando algo em troca, como se Deus fosse uma máquina de bênçãos que você ativa quando dá. Não é isso. Estou falando de um coração generoso, que confia plenamente que Deus cuida de tudo. Um coração que dá por amor, por gratidão e porque sabe que Deus está no controle de todas as áreas da vida, inclusive a financeira. Por isso, faça isso. Compartilhe esse vídeo com quem você sente que precisa ouvir isso. Deus conhece seus relacionamentos. Sim, Deus conhece profundamente todas as conexões que você tem na sua vida. Ele vê o que você não consegue enxergar, entende o que você ainda não compreendeu e está no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez você esteja vivendo uma crise num relacionamento, um distanciamento de uma pessoa querida ou até mesmo considerando uma separação. Mas calma. Vamos falar sobre isso porque o Senhor tem algo poderoso para te dizer. A verdade é que na vida, os relacionamentos são desafiadores. Seja com seu cônjuge, com seus pais, seus filhos, amigos, ou até mesmo aquele colega de trabalho que parece um espinho no seu caminho. E muitas vezes nós ficamos tentados a desistir, a abandonar, a cortar relações, mas antes de tomar qualquer decisão, é essencial lembrar que Deus está no centro de tudo. Nada escapa aos olhos do Pai, e Ele tem um propósito até nos momentos difíceis. Sabe, eu não estou aqui para romantizar os problemas, para dizer que é fácil perdoar ou manter um relacionamento saudável. Não é. A convivência é difícil porque somos falhos. Você é falho, eu sou falho. E aquela pessoa que te magoou também é falha. Todos nós carregamos feridas e muitas vezes projetamos isso nos outros. Mas é justamente aí que Deus age. Ele nos ensina a amar, a perdoar, a ser pacientes, mesmo quando a vontade é de virar as costas e deixar tudo para trás. Talvez você esteja carregando uma mágoa, uma ferida que você nunca confessou para ninguém, nem para Deus. Talvez você se afastou de uma pessoa que já foi muito importante na sua vida, mas por causa de um mal-entendido, de uma palavra dita no calor do momento, vocês não se falam há meses, anos. Eu quero te lembrar de uma coisa: Deus é o Deus da reconciliação. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. E Ele também quer te ensinar a reconciliar com quem você precisa. Você já parou para pensar que Deus pode estar te chamando para ser um agente de paz, de perdão, de reconciliação na vida de alguém? Às vezes, tudo o que falta é um passo de coragem da sua parte,
um telefonema, uma mensagem, um pedido de perdão. Não espere o outro dar o primeiro passo. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração agora, não endureça. Faça o que Deus está te pedindo. Ele está te chamando para ser luz, para ser diferença, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Mas eu também sei que existem situações onde a dor é tão grande, onde a traição foi tão profunda, que parece que não há mais volta. E eu não estou aqui para te forçar a manter algo tóxico na sua vida. Deus não quer que você viva em relacionamentos abusivos, violentos ou que só te fazem mal. Se esse é o seu caso, Deus te dá sabedoria e discernimento. Às vezes, a separação é necessária para que a cura aconteça. Mas mesmo nesse processo, Deus quer restaurar o seu coração. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você e Deus. Talvez você esteja tentando segurar um relacionamento por puro medo. Medo de ficar sozinho, medo do que os outros vão pensar, medo do futuro. E se esse é o seu caso, deixe-me te lembrar, seu valor não vem de quem está ao seu lado, mas de quem te criou. Você é amado por Deus, você é cuidado por Ele. E se algum relacionamento precisa chegar ao fim, Ele estará com você, te sustentando e te dando força. Não tenha medo de confiar seu futuro a Deus. Ele conhece o que é melhor para você. Agora, se você está passando por um momento de silêncio, onde você não fala com uma pessoa há muito tempo, eu te encorajo a orar. A oração muda tudo. Às vezes, você acha que a reconciliação é impossível, mas quando você coloca nas mãos de Deus, Ele abre portas que você nem imaginava. Deus é o Deus dos milagres, e não há nada impossível para Ele. Se Ele restaurou o relacionamento mais quebrado que existe, o nosso relacionamento com Ele, Ele pode restaurar qualquer outro. Lembre-se de uma coisa, o tempo de Deus é perfeito. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma reconciliação, um alívio da dor, mas ainda não chegou. Confie. Continue orando, continue se colocando nas mãos dele, porque ele trabalha no silêncio, no escondido, no invisível, e no tempo certo ele vai agir. Enquanto isso, seja um instrumento de amor, de graça e de misericórdia. Não guarde rancor, não carregue mágoas que só envenenam o seu coração. Entregue tudo a Deus. Perdoe quem você precisa perdoar. Libere a outra pessoa da prisão que você mesmo criou na sua mente. E viva a liberdade que Deus te oferece. Porque quando você solta o peso dos relacionamentos quebrados, você abre espaço para Deus agir. Não importa se é um amigo, um familiar, um cônjuge ou um conhecido. Deus conhece o seu coração e conhece o coração da outra pessoa. Confie nos planos dele. Deus nunca erra e ele sempre vai trabalhar para o bem daqueles que o amam. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo, em cada decisão. E ele vai te guiar para um final que glorifica o nome dele. Receba essa graça. Agora, você já parou para pensar que Deus tem um propósito claro para cada um de nós? Ele quer que sejamos o reflexo do seu Filho, Jesus. Isso mesmo. Quando olhamos para Jesus, percebemos que Ele é o modelo perfeito que devemos seguir. Agora, a questão é, será que estamos vivendo de um jeito que reflete quem Jesus é? Hoje, eu quero te convidar a refletir comigo sobre como podemos, de verdade, nos parecer mais com Jesus. Não é só sobre falar que somos cristãos, mas é sobre agir, pensar, amar e viver como Ele viveu. E eu sei que às vezes parece difícil, mas vamos juntos nesse papo, porque eu acredito que Deus quer te transformar. Quando olhamos para a vida de Jesus, a primeira coisa que vemos é amor. Jesus amou de uma maneira que o mundo não entende. Ele não escolhia amar só os que eram fáceis de amar. Ele não amou só aqueles que estavam de acordo com ele, que seguiam as mesmas regras, que viviam da forma correta. Não. Jesus amou os pecadores, os rejeitados, aqueles que a sociedade não dava a mínima. E esse é o primeiro ponto que Deus quer de nós, que amemos como Jesus amou. Olha, eu sei que é difícil. Eu também passo por isso. Tem gente que nos machuca, que trai nossa confiança, que fala mal de nós pelas costas. É natural querer se afastar dessas pessoas ou até mesmo revidar.
Mas Jesus nos ensina outra coisa. Ele nos chama para amar, não com o amor que o mundo conhece, mas com o amor divino, o amor que perdoa, o amor que abraça, o amor que constrói. Lembra daquela passagem quando Jesus estava na cruz? No momento de maior dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus, mesmo ali, pendurado na cruz, sendo injustamente condenado, escolheu perdoar. E eu te pergunto, como está o seu coração? Será que você tem escolhido o perdão, como Jesus escolheu? Receba esse amor incondicional que Deus te entrega para com o próximo. Agora, vamos falar sobre uma das características mais marcantes de Jesus, a obediência. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, que ia doer, que seria difícil, mas mesmo assim ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha o nível de entrega. Ele escolheu a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade significava sofrimento. E nós? Será que estamos dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando isso exige sacrifício? Será que estamos prontos para dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão dos nossos próprios planos? Ser reflexo de Jesus é também aprender a obedecer, é entender que a vontade de Deus é sempre melhor, mesmo quando não faz sentido na nossa cabeça. Receba a graça da obediência. Agora pensa comigo. Jesus não veio só para nos dar um exemplo de como viver. Ele veio para nos transformar de dentro para fora. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se rende a Ele, uma nova vida começa. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é incrível. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou bom o suficiente, eu ainda erro demais, eu não sou capaz de viver como Jesus. E eu te digo, é claro que você não é capaz sozinho, ninguém é. Mas quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele começa a te moldar, te transformar. Não é do dia para a noite, mas é um processo. Cada vez que você escolhe perdoar, ao invés de guardar rancor, cada vez que você escolhe amar, em vez de odiar, cada vez que você escolhe obedecer a Deus, mesmo quando não entende, você está sendo transformado. Essa transformação é a prova de que Deus está agindo na sua vida. É como uma árvore que começa a dar frutos. Os frutos são as evidências de que você está conectado na videira, que é Jesus. Então não se cobre tanto. Caminhe com Jesus, confie nele e deixe que ele faça a obra no seu coração. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Como a gente pode ser o reflexo de Jesus nesse mundo cheio de ódio, de desamor, de injustiça? Como viver como Jesus nos dias de hoje? Primeiro, comece no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, entre seus amigos. A forma como você trata as pessoas à sua volta vai dizer muito sobre quem você reflete. Jesus foi manso, paciente e cheio de compaixão. Será que temos sido assim? E não para por aí. Deus nos chamou para fazer diferença, para ser luz. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos o espelho que reflete a glória de Deus para o mundo, e isso vai muito além de palavras. As nossas atitudes, o nosso jeito de viver, isso é o que realmente vai impactar a vida das pessoas. Talvez você pense: mas eu sou só uma pessoa. O que eu posso fazer de diferença nesse mundo tão grande? Eu te digo, uma vida transformada por Jesus pode transformar outras ao seu redor. Um pequeno gesto de amor pode mudar o dia de alguém. Uma palavra de esperança pode restaurar um coração quebrado. Você, sendo reflexo de Jesus, pode ser a chave para alguém conhecer o amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero te encorajar a refletir sobre como você tem vivido. Será que você tem sido o reflexo de Jesus? Será que as pessoas olham para você e veem Cristo nas suas atitudes?
O que Deus quer de nós não é perfeição, mas sim um coração disposto. Um coração que deseja ser mais parecido com o seu filho a cada dia. A jornada não é fácil, mas eu te garanto, vale a pena. Porque quando a gente vive como reflexo de Jesus, a gente encontra a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro propósito de vida. Receba essa alegria, essa paz que só pode vir de Deus. Você já parou para pensar no quanto você é amado por Deus? Muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente se esquece disso. Esquece que Deus está sempre com a gente, nos olhando, nos cuidando, mesmo quando parece que estamos sozinhos, que as coisas não estão dando certo. Mas eu estou aqui para te lembrar. Você é precioso aos olhos de Deus e Ele jamais vai permitir que você caminhe sozinho ou desprotegido. A palavra de Deus nos fala, lá em Isaías 43, versículo 4, que somos valiosos para Ele. Olha só, não é qualquer amor, é um amor incomparável, algo que o mundo não pode entender. E essa verdade precisa entrar no seu coração hoje. Porque às vezes, quando as lutas chegam, quando a dor aparece, a primeira coisa que vem à nossa mente é: será que Deus me esqueceu? Será que Ele me abandonou? Mas eu te digo com toda a certeza, não, Deus nunca te abandona. Ele está ao seu lado como um pai cuidadoso, sempre vigilante, sempre pronto para intervir a seu favor. Se você está passando por um momento difícil agora, eu quero te convidar a olhar para cima, a olhar para Deus. Às vezes, a gente se deixa abater pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo ao nosso redor. Mas precisamos lembrar que Deus é maior que qualquer problema. Ele está no controle. E quando você entrega a sua vida nas mãos dele, você não precisa temer mal algum, porque o próprio Deus prometeu que estaria contigo em todo o tempo. Lembra daquele Salmo 23, tão conhecido? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso não é só um verso bonito para a gente decorar, é uma promessa viva. Ele é o seu pastor, Ele cuida de você, Ele guia os seus passos, Ele te protege. Mesmo quando você passa pelo vale da sombra da morte, ou seja, por momentos sombrios e difíceis, a palavra de Deus diz que você não precisa temer, porque Ele está contigo. Ele está do seu lado, segurando a sua mão, te dando força para continuar. Declare isso nos comentários. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso celebre a vitória que Deus já te deu. Talvez você ainda não veja as coisas mudando. Talvez as situações ainda pareçam difíceis, mas confia. A paz que excede todo o entendimento está sendo restaurada na sua vida. O inimigo pode até tentar te derrubar, pode até lançar setas de desânimo, de tristeza, mas com Deus ao seu lado, você não precisa temer mal algum. Você está sendo coberto pela graça e pelo amor dele. Se hoje você está enfrentando uma tempestade, lembre-se, até a tempestade obedece à voz de Deus. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e veio aquela tempestade, o que ele fez? Ele se levantou e ordenou que os ventos se acalmassem, e tudo ficou em paz. A mesma coisa ele faz na sua vida. Às vezes o vento está forte, as ondas parecem que vão te afogar, mas Deus está no barco com você. E quando ele fala, o mar se acalma, a tempestade passa e a paz reina novamente. Então, meu irmão, minha irmã, não se desespere. Deus está trabalhando a seu favor. Ele está preparando o caminho, Ele está abrindo portas que você nem imagina. E muitas vezes Ele também fecha portas que não eram para você. Mas faz isso porque te ama e quer o melhor para a sua vida. Receba a graça de Deus, que essa palavra entre no seu coração e que você possa sentir a presença de Deus, sentir o amor dele te envolvendo agora mesmo. Fica firme, porque Deus está cuidando de tudo. E a vitória, meu irmão, minha irmã, já é sua. Que Deus te abençoe. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional.
Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui. Eu vou agora. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações, que assim, sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora, se apareceu um vídeo na sua tela, significa que você foi um dos poucos escolhidos. Isso será por tempo limitado. Toque e descubra.